Agora sim, já foi. Já estamos gravando. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma quinta-feira. Quinta-feira é feriado, né? Muito de nós está em casa, né? Está repousando. Está dando eco para vocês. Ai, ai. Deixa eu ver agora. Ver se agora resolveu. Resolveu? Ou não? Falem ou se calem para sempre. Ah, tá. Então. Tá, então vamos lá. Feriado, né? Hoje aqui tá bem frio, tá bem gelado, mas fez um dia de sol. Depois de quase um mês inteiro de chuva, né, gente? Finalmente a chuva tá dando uma trégua aqui pro Rio Grande do Sul. Então hoje foi um dia da gente fazer fotossíntese, da gente abraçar o amigo Sol, o irmão Sol, como diria Francisco de Assis. E lavar roupa, né? Fazer as coisas, abrir as janelas, fazer coisa que a gente geralmente não consegue fazer em dias chuvosos. Espero que estejam todos bem. Para nossa leitura de harmonização, eu vou abrir aqui aleatoriamente o livro Opinião Espírita, tá? E vamos ver o que é que cai para nós. Caiu o capítulo 26, Diretriz Evangélica, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 12. Não vos adapteis às conveniências e convenções do mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, de modo a conhecer dos desígnios de Deus, para que a vossa tarefa se faça agradável e útil. Aprendei com temperança o que vos convém saber, conforme o grau da vossa fé. Porquanto, assim como temos um só corpo, vários membros, e nem todos eles guardam a mesma função, também nós que somos muitos formatados, um só corpo em Cristo, embora sejamos individualmente membros uns dos outros. Desse modo, existindo diversos dons, segundo as concessões que nos são dadas, se nos cabe a profecia, seja ela praticada na medida de nossos recursos. Se convocados à administração, ocupemo-nos em administrar. Se localizados no ensino, devotemo-nos à instrução. Os que enxortem, usem as suas possibilidades em enxortar. Os que forem trazidos a repartir, procedam com liberalidade. Quem preside, seja prudente. Corações chamados ao exercício da misericórdia, empregue a misericórdia com alegria. Entre nós, seja o amor não simulado. Esqueçamos o mal, buscando o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com afeto fraternal. Não sejais vagarosos na vigilância. Afervorai-vos no trabalho, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes nas dificuldades, perseverei na oração. Amparai os bons na solução de suas necessidades, sedes hospitaleiros. Abençoai os que vos perseguem, mantendo-vos solidários e unidos entre vós. Não ambicioneis situações e posições para as quais ainda não conseguimos a altura necessária, acomodando-nos à humildade, para que não estejamos alardeando sabedoria que ainda não temos. A ninguém torneis mal por mal. Sejamos honestos com as coisas que nos dizem respeito, e se for possível, e quando for possível, em nós tenhamos paz com todos. Essas observações, de forma e sentido positivamente espíritas e que parecem grafadas hoje para as lides naturais da pregação e da mediunidade, da propaganda e da ação, dos ideais e das obras de nossa instituição, não são nossas, e sim das nossas instituições, não são nossas, e sim do apóstolo Paulo de Tarso, constantes nos versículos de 2 a 18, no capítulo 12 de sua epístola aos Romanos. Destacando essa breve página de orientação evangélica, escrita há 19 séculos, relacionemos as nossas responsabilidades dentro do Espiritismo que restaura o cristianismo em suas bases puras e procuremos pensar. Então, vamos lá fazer a nossa prece. Eu convido a todos a buscar uma posição confortável, a fechar os olhos quem assim desejar,
E pensemos em Jesus, o nosso mestre amado, que nos chama incansavelmente para o seu trabalho, para a renovação íntima, que peçamos amparo, esclarecimento e discernimento diante das nossas lides do dia a dia aqui na Terra, que possamos nós nos fortalecer no Evangelho, que é a diretriz segura, o nosso roteiro para a nossa vida, que os bons espíritos possam se fazer presente nos nossos lares, nos orientando, nos abraçando, nos acolhendo, e que possamos fortalecer em Jesus Cristo e no seu Evangelho de amor, conscientes de que a felicidade ainda não é deste mundo. Que Jesus abençoe a noite de hoje e que façamos um bom momento. Que assim seja. Então, gente, vocês fiquem à vontade para levantar a mãozinha, para deixar as contribuições de vocês aí no chat, tá? Vamos fazer um diálogo. Que esse momento a gente vai encerrar, né, o capítulo 6 que é o do purgatório. E eu vou projetar aqui a tela, tá? E vocês me sinalizem aí se tá aparecendo para vocês. Vamos lá. A Gisele tá com problema, né? Não tá conseguindo entrar aqui. Eu até falei para ela que pode ser para ela tentar em outro e-mail, que às vezes acontece, mas entre em outro e-mail e resolve. Vamos lá. Eu creio que esteja aparecendo aí para vocês, né? A gente vai adiantar um pouquinho isso aqui. A gente já viu, né? A gente fez um apanhado geral do capítulo 6, iniciou o capítulo 6, só de forma resumida. Kardec pontuou que o evangelho não faz nenhuma menção ao purgatório, que a igreja, e quando eu falo igreja católica apostólica romana, colocou no ano de 593, né? Então, bastante tempo, mais quase 600 anos após a vinda do Cristo, né? Então, Jesus e os seus apóstolos em nenhum momento falaram sobre o purgatório, mas, de acordo com Kardec, né, a ideia do purgatório seria uma ideia que melhor faz jus à questão da justiça divina, né? Por quê? Porque o que os teólogos falam, né? Que há um fogo que arde menos, que as almas, ela tá ali para purgar, né? Para passar um tempo, que se alguém orar pelas essas almas ou pagar pelas pressas, as almas podem ser redimidas, né? Elas podem sair daquela situação, mas não delimitou nenhum local geográfico, né? Simplesmente disse que existe o purgatório, mas assim, não disse aonde é que fica. E o conceito de purgatório, como a gente falou, né, é um local de passagem onde ficam as almas cujos pecados precisam ser purgados, purificados, antes que elas cheguem ao paraíso, né? Então, é uma estação onde a alma vai passar para se depurar e assim conseguir continuar, né, a sua vida, alcançar os céus, por assim dizer, né? A gente falou sobre as misérias humanas, sobre as vicissitudes da vida, que essas nossas imperfeições estão relacionadas, aliás, as nossas vicissitudes estão relacionadas às nossas imperfeições, que nem sempre é algo penoso, né? É algo que a gente fez no passado, às vezes, não raras vezes as vicissitudes da vida, o que são os nossos problemas, né? Os nossos problemas diários, as enfermidades que a gente passa, as perdas que a gente tem, seja físicas, seja familiares, seja de ordem monetária, todo tipo de perda que a gente pode pensar, nem sempre está relacionada à vida passada. É uma experiência que a gente está passando ali, e que se a gente não tiver espiando algo que a gente fez, a gente está alcançando um valor novo, né? A gente está adquirindo maior experiência. E aí a gente viu também, né, que essas vicissitudes nos preparam para futuras reencarnações em que a gente vai tirar isso de letra e a gente vai conseguir, né, quem sabe, ajudar outros espíritos em situações mais penosas do que a nossa, através do nosso bom exemplo.
E a gente viu que essas vicissitudes vão desenvolver essas forças da alma, a gente vai se tornar mais forte, a gente vai trabalhar nossas faculdades morais, a gente vai se tornar mais bondoso, a gente vai se tornar mais inteligente. Isso vai nos tornar cada vez mais próximos ao bem. Lembrando que quando Kardec trouxe, né, no Livro dos Espíritos, o homem de bem, ele falou, ele dá todos aqueles caracteres, né, do homem de bem. E aí a gente. E o que que o Espírito diz naquele trecho do Evangelho, né? Que no bom caminho se encontra aquele que está tentando, né? Então, se a gente se preocupa em a cada dia a gente se tornar um ser humano melhor, se preocupar com o nosso próximo, né? Procurar sempre fazer o bem, perdoar as ofensas, não ser malicioso, nem maledicente, não se comprazer com a maldade, a gente já está nesse caminho. Às vezes a gente vai dar um escorregão, vai, né? Porque a gente ainda não é perfeito. Então vai ter momentos que a gente lida com a brutalidade humana, com a bestialidade de uma forma tão insana, que a gente vai ter aquele pensamento de desejar que aquela pessoa morra, né? Ou que sofra o que fez aquela outra pessoa sofrer. Então ainda é a presença da imperfeição. Mas é um momento assim passageiro. No nosso melhor dia, nos nossos melhores pensamentos, é que a gente teria sequer vontade de pensar em uma coisa do tipo, né? Então, se a gente se esforça em fazer todos aqueles caracteres do homem de bem, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no caminho a gente já está, né? Porque já acendeu em nós a vontade de sermos pessoas melhores. Hã? Tá. E aí a gente terminou aqui, né? Que falar sobre um pouquinho sobre a reencarnação dos espíritos, que eu acho que aqui eu acho que parou aqui, se eu não me engano. Vocês lembram? Mas eu acho que parou aí, né? Se eu não me engano. Deixa eu só ligar aqui a fonte do notebook. Ah, tá, vamos lá falar sobre a reencarnação dos espíritos. Então, a reencarnação é essa oportunidade bendita, né, da gente evoluir. Tem muita gente que olha para a reencarnação e diz assim, ai, Deus me livre de reencarnar, né? Como se reencarnar fosse um castigo. Porque por mais que a gente tenha essa ideia inata, que essa vida não é a única, né? E que nem o céu que nos deixa entediado, né? Não deixa assim no marasmo eterno, ele irá nos preencher de forma plena, a gente tem dentro da gente a certeza que a gente precisa nascer de novo, né? Que a gente precisa voltar ao útero materno para nosso aperfeiçoamento, que é impossível ser perfeito em uma única existência. E aí Deus, em sua misericórdia infinita, deu a reencarnação como um passo nesse caminho da reparação. Então, cada existência é para a alma uma oportunidade de um passo adiante, de um passo aqui, na próxima vida, um passinho mais à frente, na outra, dois, três. E o que mais interessante de tudo é que a gente não retroage, né? Foi isso que a gente aprendeu no Livro dos Espíritos, que os Espíritos dizem que a alma, ela pode ficar inerte, ela pode ficar estacionada, mas retroceder jamais, né? Então a gente jamais pode olhar para um espírito, por mais vil e criminoso que ele seja, e dizer assim que esse espírito está retrocedendo na reencarnação dele, né? Ele não está retrocedendo. No máximo, ele está estacionário, mas dar passo para trás, andar feito tartaruga, ninguém dá, né? Então, esse passo de um passo adiante. Mas aí depende de quem dar esse passo adiante. Depende de cada um de nós, né? Depende de cada um dar um passo, não dar passo nenhum, dar um passo mais curto, outro mais longo, mas depende da gente. Se a gente vai avançar ou se a gente vai ficar parado, né? Então, é, é, é isso, né? Através da reencarnação que a gente vai se depurando, que a gente vai trabalhando justamente as nossas imperfeições. E o que é que Jesus nos recomenda, né? Quando fala, né, sobre os erros. Ele diz assim: vai e não voltes a errar, para não acontecer coisa pior.
E o que acontece essa coisa pior? Justamente a gente ficar inerte, né, e só acumulando dívida, igual o cartão de crédito, né? A gente ganha um cartão de crédito com limite de R$ 2.000, aí geralmente tem um meme que diz assim, se tu ganha 2.000 e teu cartão de crédito tem 2.000, tu na verdade tu tem 4.000. Não, a gente não tem 4.000, a gente só tem 2.000, que é aquilo que a gente ganha mensalmente, né? Então, o ideal é a gente viver com aquilo que a gente tem, né? Não querer acumular dívidas, não querer acumular débitos. Às vezes a gente, vamos passar lá em 10, né? Vamos passar lá em 12 vezes. E às vezes dá conta de pagar a fatura mensal, às vezes vai pagando só aquela fatura mínima e vai juntando aqueles juros, né? E vai ficando mais difícil pagar essa dívida, mas aí a gente vai se organiza financeiramente e consegue quitar, né? Então, o ideal é que a gente tente o máximo possível errar, né? Tente não, o máximo possível não, pelo amor de Deus, né? Que a gente tente o máximo possível acertar nessa encarnação. Evitar estar procurando problemas novos para a nossa existência, né? Como diz lá no Evangelho, os verdadeiros cilícios, aquela pessoa que vive procurando problema para si, parece que nunca está satisfeita, né? Com os problemas que já tem. Aí fica procurando problemas novos. Então, que a gente evite, né? Se a gente for entrar na vida de uma pessoa, que a gente entre assim de uma forma para ajudá-la e não para piorar a situação dela, não para estar sendo uma participação ativa no desastre dela, né? Que a gente realmente se faça útil. E ele continua dizendo, né, que nas sucessivas encarnações, ou seja, uma atrás da outra, que a alma despoja pouco a pouco as suas imperfeições. Ou seja, em outras palavras, que ela purga, né? Então tá aqui, ó, através das sucessivas reencarnações que a gente purga, até que a gente esteja puro bastante para merecer, deixar os mundos de expiação e ir para os mundos mais ditosos. Que a gente já cansou de falar que na evolução, na nossa evolução não existe, né? Não existe eu sou um espírito perfeito, puf, sou um espírito puro. A evolução, ela vai acontecendo, né, gradativamente. Tem espíritos que evoluem mais rápido porque eles dão um passo mais largo, né? Mas aí, para esse espírito dar esse passo mais largo, ele renuncia muito. Ele realmente está focado. Não é algo assim, porque né, um milagre aconteceu. Ele fez por merecer. Então, existem passos mais largos, mas existe o passo. Nada é feito, né, por acaso do nada. Deixa eu ver o que é que vem em seguida. Eu estou na coisa errada. Socorro, né? Então, o purgatório, ele não é uma ideia vaga, né? Ele não é uma ideia incerta. Ele é algo assim material que a gente vê, que a gente toca e sofremos. E onde é que está esse purgatório? Onde é que fica o nosso purgatório? Né? Aí isso é é, é uma chave que gira na nossa cabeça, né? Porque o inferno material não existe. O céu da ociosidade também não, mas existe o purgatório. E onde é que fica o purgatório, segundo o Espiritismo? Fica no mundo de provas e expiações. E aí, quando a gente vai estudar o livro dos Espíritos, vai estudar o Evangelho, que a gente vai estudar as categorias de mundos habitados, que eu não sei se vocês já viram, né? Mas é interessante darem uma lida depois. Kardec, pedagogicamente, né, como um bom professor, ele vai, né, do mundo primitivo até o mundo celestial. E vai nos mostrando, ó, o mundo primitivo tem essas características assim, seu povo tem essas características. O mundo de provas e expiações tem essas características e seu povo é assim. Os mundos de regeneração e para aí vai. E entre esses mundos, né, entre uma categoria e outra, existem os mundos de transição. Atualmente a Terra, quando a gente for estudar a Gênesis, né, no último capítulo, se eu não me engano, é no último capítulo da geração nova, Kardec já disse que a Terra é um mundo de transição. Então, ainda lá naquela época da codificação espírita, a Terra já se encontrava em transição. Mas aí, nessa transição, a gente está mais, né? A gente está nesse processo entre o mundo de provas e expiações de regeneração. Então, o nosso purgatório é justamente o nosso purgatório, aquele qual que a gente vive é a Terra, né? A Terra é um desses mundos.
Por quê? Porque estaria ainda presente provas, expiações, aí a gente ainda vê muito sofrimento, a gente ainda vê muita barbárie, a gente ainda vê muitos crimes, a gente ainda vê muita injustiça, a gente ainda vê muito materialismo, por isso que a felicidade não é deste mundo, né? Como ser feliz, plenamente feliz, vendo tudo isso. Por isso que quando estava o Vucu-Vucu aqui do Rio Grande do Sul, que eu ficava cansada, porque assim, por mais que eu estivesse em segurança, graças a Deus, num lar bom, que me protegeu, que protegeu a nossa família, como é que eu poderia dizer que eu estava bem? Vendo todo o desastre acontecendo, né? Ao meu redor. Com famílias perdendo suas casas, vidas indo embora, né? As águas varrendo tudo. Como é que eu ia dizer, não, eu tô bem, tô bem. É quem é que tá bem, né? Vendo uma desgraça toda dessa. Você tem que ser muito sensível para dizer, não, eu tô ótimo, eu tô super bem. Então, por isso que a felicidade não é deste mundo, ainda, né? Então, o purgatório está justamente nesses mundos de expiação, e a Terra é um desses mundos, porque a gente expia o nosso passado e o presente em proveito do futuro, né? Então, a gente está nesse processo de expiações, de provações, mas a gente não está aqui só no choro e ranger de dentes, né? A gente não está aqui tocado de desesperança, porque essa não é a nossa pegada como espíritas, né? A gente está munido de esperança, porque a gente crê no futuro. A gente, seja esse futuro espiritual, seja esse futuro almejando uma terra regenerada, né? Um povo regenerado, mas a gente está espiando, sofrendo e chorando e reparando as nossas feridas e tratando as nossas dores, olho de olho no futuro também, né? Sonhando com esse futuro que a gente está já fazendo aqui no presente. Mas, assim, ao contrário, da ideia que se faz do purgatório, o purgatório teológico, em que as almas só se salvavam se alguém estivesse orando por elas, né? E pagando pelas orações, aqui já não é assim, né? Segundo o Espírito, já não é assim que o negócio funciona. Por quê? Porque depende de cada um de nós, né? Depende de cada um de nós abreviar ou prolongar sua permanência. Já não depende dos outros, já não depende de Deus, já não depende de. Aliás, por Jesus, a gente já teria anos-luzes de evolução. Se fosse depender da vontade dele, a gente já estaria muito bem, obrigado. Mas Jesus sabe que depende da gente, que é importante que seja a gente fazendo acontecer, né? É importante ter o mérito da ação. E a nossa dependência vai depender de quê? Vai depender da nossa, como é que ele fala aqui, né? Do nosso adiantamento e da nossa pureza. E adiantamento e pureza a gente só faz através do nosso aperfeiçoamento, nosso autoaperfeiçoamento. Aí tem gente que diz, Deus o livre, que eu fui conhecer o Espiritismo achando que eu ia achar uma resposta, e eu descobri que é muito mais trabalhoso, que é muito mais fácil colocar a nossa salvação na costa dos outros, né? Fazer uma reza, mandar rezar, fazer uma promessa, fazer um trabalho, né? É muito fácil terceirizar a salvação. Aí tem muita gente que deixa o espiritismo que viu que é muito difícil, né? Ser espírita, porque a gente pega esse fardo, né? Que é suave, que Jesus prometeu um fardo suave, de autorresponsabilidade, né? E nem todo mundo quer, nem todo mundo está preparado para isso. Vamos lá. Deixa eu ver como é que tá aqui. Por isso que Jesus. E aí Kardec continua, né? A gente vai sair desses mundos, ou seja, a gente vai sair do nosso purgatório, não é porque chegou o nosso tempo, o apocalipse, né? Chegou o dia dos eleitos e que Jesus vai separar, né, os crédulos dos incrédulos, os justos, dos não justos e tal. Nada disso. E muito menos pelo mérito dos outros, né? Que Jesus vai vir, vai salvar todos nós. Não, 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 não. Vai ser como Jesus nos ensinou, a cada um conforme suas obras.
Então, cada um de nós façamos as nossas obras. A gente não espere por ninguém, nem terceirize, não, nem fique sentado no sofá esperando o apocalipse sinal, né? Porque todo ano é um apocalipse diferente. Chegar, a gente arregaça as mangas e vai fazer acontecer. Eu não sei se alguém levantou a mão. Graça, foi tu? Eu acho que tu levantou e Sim, baixou. mas foi sem querer. Escorregou, foi? Foi. Então tá. Mas eu ia comentar aí, o que me chamou a atenção Fala. nesse texto é quando ele fala que o sofrimento, a felicidade, é isso que tu acabaste de falar, né? Depende de cada um de nós, porque ele fala que a gente é o artífice do próprio destino, né? Dos próprios caminhos. Então, essa parte, ela me tocou que ele falou da vontade, do espírito, da questão do livre-arbítrio e da inteligência, né? Que são as asas que vão proporcionar que a gente desperte essa consciência e faça esse caminho e que vai depender da gente. O tempo é a gente que vai determinar, através das nossas escolhas, com despertar dessa consciência, né, de escolher os caminhos e dessa firme vontade. Né? Foi uma coisa que me chamou bastante atenção, quando ele fala que a gente é que trilha os próprios caminhos, a gente é o artífice. E a gente é o senhor do nosso destino, né? Então, deixa de colocar na mão dos outros e diz assim: olha, filhinho, é sua responsabilidade, né? Vá lá e faça acontecer. Que é muito fácil, né? Eu acho facílimo terceirizar a nossa salvação. Fácil. É muito fácil você ter uma vida toda desregrada e ter um líder religioso que vai lá na cabeceira da sua morte e diz assim: não, você está perdoado. Vá para o céu. É muito fácil, gente. Né? É por isso que nem todo mundo quer entender, quer conhecer, quer compreender a verdadeira mensagem do cristianismo, a verdadeira mensagem do Cristo, de que é da renovação espiritual. Jesus não veio para, né, salvar todos. Jesus veio mostrar o caminho da salvação, que cada um trilhe o seu caminho, que cada um carrega a sua cruz, que cada um, né, burile por si mesmo. E aí é muito difícil, porque é justamente essa desconstrução. Então, assim, o sofrimento, como a gente já falou várias vezes, né, ela é inerente à imperfeição. Quem é perfeito, né, o espírito perfeito, ele já não tem esses sofrimentos morais, né? Ele já não sofre porque sente inveja, porque sente rancor, porque se sentiu traído, né? Se sentiu perseguido. Não, o espírito perfeito, ele já é perfeito, ele já é puro, ele já tem todas as virtudes, né, trabalhadas nele. O foco nele vai ser outro. E o sofrimento dos espíritos é de ordem moral. Sempre lembrar disso. Que no dia que a gente for para uma reunião mediúnica, o espírito dizer, porque eu sinto dor, porque eu sinto fome, porque eu sinto frio, porque eu sinto calor, né, as chamas estão me consumindo, que a gente saiba que é uma dor moral. E aí, como ele não sabe explicar aquilo que ele está sentindo, né, ele vai associar um fator físico. Mas o sofrimento dos espíritos é de ordem moral. Por isso que no relato, né, que Kardec nos traz do inferno pagão, tá lá as dores morais dos espíritos, né? Os sofrimentos são morais. Então, enquanto a gente for imperfeito, enquanto a gente tiver, né, insistindo nessa imperfeição, com preguiça, sei lá, comodismo, porque é muito cômodo manter, sair da inércia, né? Sair da zona de conforto, a gente vai se sentir sofredor, a gente vai se sentir angustiado, a gente vai se sentir mal, né? A gente vai se sentir inconformado. Então, é como se a gente tivesse doente e a gente se negasse a tomar o remédio. E enquanto a gente não toma o remédio, a gente está sentindo os sintomas da doença. A partir do momento que a gente deixa de ser teimoso e diz, ok, eu vou tomar o remédio, começa a melhorar. E assim é a nossa também, né? Uma coisa meio tosca, né? Meio assim, da nossa evolução espiritual. Enquanto a gente se nega a evoluir, a gente sofre, né? A gente ainda está sofrendo nas nossas imperfeições. E aí ele conta, né? Ele, Kardec continua assim, dizendo
que o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, em razão do grau de suas imperfeições, sendo-lhes então concedido a vida corporal como meio de reparação, né? Então a gente não, primeiro sofre aqui na Terra, antes a gente está sofrendo lá no plano espiritual, com saudade dos nossos entes queridos, que os nossos entes queridos estão mais à frente do que a gente não consegue acompanhar o ritmo, sofrendo das angústias morais daquilo que a gente fez com as pessoas que a gente magoou, que a gente machucou, sofrendo com o peso da nossa própria consciência, se a gente foi avarento, se a gente descuidou da saúde. E aí, cansado de sofrer, cansado de sentir essas angústias morais, aí a gente pede para reencarnar. Que eu acho muito interessante, né? Quando as pessoas dizem assim, Deus que me livre de reencarnar, né? Como se a reencarnação fosse um castigo. Porque para estar aqui na Terra, aí a gente vem, né, e lê aqui, livro dos Espíritos, porque aqui a Terra é um purgatório, né? Aqui na Terra é um purgatório. E aí as pessoas já têm esse receio inato de reencarnar. Mas aí não tem como fugir disso. Porque é através da reencarnação que acontece a reparação, que acontece a nossa purificação. E é por isso que há essa oportunidade bendita da reencarnação, porque através da reencarnação a gente vai reparar tudo aquilo que a gente fez. A gente vai reencontrar as pessoas que a gente ofendeu, a gente vai poder, ou passar por situações semelhantes que a gente fez essas pessoas passarem. Podemos ainda viver situações opostas que a gente viveu, né? Enfim, todo um leque de oportunidades para a gente se reconciliar consigo mesmo, né? Não é questão de castigo, porque todo mundo pensa assim, se eu for reparar aquele mal que eu fiz, então eu estou sendo castigado. Não, né? Essa ideia de castigo não conduz, ou não condiz com o espiritismo. A gente reencarna para fazer um trabalho, né? Para trabalhar aquilo que a gente ainda não consegue fazer com perfeição. Como por exemplo, né? Um arquiteto que ou de um pedreiro que está aprendendo a construir um local. Ele não vai começar a vida dele construindo um prédio, ele vai começando devagarzinho. Ele vai construindo um casebre, uma casa, né? Um prédio de um andar, de dois andares e por aí vai. E assim é a vida, ninguém nasce sabendo tudo, né? A gente vai aprendendo um pouquinho de cada vez. Ai, e é isso, né, gente? É muito bendita a reencarnação. Vocês já, antes de vocês, por exemplo, vocês ainda têm essa ideia que a reencarnação, vocês ainda conseguem ver a reencarnação como um castigo divino? Ou vocês já superaram essa fase? Ou vocês ainda escutam muito associar a reencarnação como castigo? O que é que vocês têm algo aí para falar sobre isso? Ou vocês estão meditando se vocês ainda acham a reencarnação como castigo? Tu não acha não, Priscila? Tu acha que tem muita gente que questiona, assim. Aí eu lembro muito bem quando eu comecei a ser espírita, alguém soltou aquela coisa bem clássica. Então vou aproveitar bastante essa vida, porque eu tenho muitas outras vidas aí pela frente, então bem debochado. Vocês já ouviram isso também? E essa liberdade, né, que Deus nos dá, é ainda mais a prova da vontade e da justiça dele, né? E Deus é tão bondoso que quando a gente ainda não tem condições de ter autonomia, né, de decidir por nós mesmos sobre a nossa reencarnação, a gente é assessorado por espíritos bondosos, né, que irão nos auxiliar. Rosimério diz que não peça mais assim, como castigo, não. Fala aí, Graça. Já está todo mundo calado, bora nós. Bom, eu não sei vocês aqui se tem alguém de ver ser espírita e tal, mas eu venho passando por uma série de processos de reconstruções, né? De mudada de pensamento mesmo, porque vindo de uma família católica, então tinha assim aquela ideia de que só se vive uma vez. Daí nos esbarramos
com o Espiritismo, por motivos aí que realmente chegou o momento, não dava para ser de outra forma, foi a alternativa final. Daí vem a ideia de que sim, se vive mais de uma vez. E aí veio aquela atrelada, aquela o que eu escutei desde o início, era a questão da reencarnação como realmente uma, não como uma oportunidade, mas como uma espécie de drenagem para quitar uma dívida que não tinha fim nunca, né? Afinal de contas, nós continuamos a errar, infelizmente, mas é a verdade. E eu tinha sempre a impressão de que a somatória só aumentava e me dava uma certa angústia. Eu digo, pronto, não vou pagar nunca. Porque fora as que eu tenho, que eu nem me lembro, ainda estou cometendo outras e isso eu reconheço. Então a dívida só se evoluma. Daí vem toda essa mudança de pensamento, né? De 2018, 2019 para cá, pelo menos comigo, né? Foi nessa época que eu comecei a acompanhar as lives do Paulo Henrique, de Figueiredo, a partir do lançamento das obras, né? Das primeiras edições, que eu comecei a ter uma visão um pouco mais tranquila, que me pareceu bem mais justa, mais equilibrada. Então, o problema não estaria necessariamente numa dívida que nunca se paga, ou em algo que a necessidade seria de evitar aquilo para se livrar, mas a nova abordagem seria abraçar algo que é uma grande oportunidade. Então, não mudou muita coisa, mudou apenas a forma como eu compreendia. E é impressionante como a mudança de compreensão realmente nos ilumina o horizonte, né? Algo que aparentemente antes parecia ruim, parecia algo que dificilmente seria atingido, embora sim houvesse a compreensão de que a evolução existe para todos, somos seres perfectíveis, portanto, iríamos alçar em algum nível, em algum tempo, mas a impressão que eu tinha era que só se dilatava esse tempo. Era uma bagagem que não tinha fim nunca. E com essa nova interpretação, tudo ficou tão mais suave, tão mais fácil de abraçar, né? Tão mais justo e com tão mais gratidão. Foi isso um resumo. A Camila dizendo aqui que muitos veem a reencarnação também como obrigação e não como escolha. Eu via muito assim, estou trabalhando isso em mim. Um evangélico, Priscila falando, um evangelho certa vez disse que reencarnar seria prova da injustiça de Deus, que faria a gente sofrer mais ainda. Olha só o ponto de vista, né? Pegando esse comentário da Priscila, esse ponto de vista, a reencarnação seria um exemplo de justiça, porque segundo essa pessoa a gente vem para sofrer. E aí, qual é a concepção que ele tem de justiça divina, né? Sentenciar um céu ou a um inferno, do que a É reencarnação. Né? É algo assim que não, né? algo atrelado que eu também costumo observar em relação ao trabalho. Mesmo o trabalho na esfera espiritual, as pessoas normalmente, os espíritas, levam para o lado da obrigação, que é algo cansativo, exaustivo, de certa forma é a manutenção daquela ideia de que ao desencarnar, se espera que se viva na erradicidade um gozo imerecido, até tedioso, ou já trabalhei demais, já quitei minhas dívidas, entre aspas, enquanto encarnado, e agora eu quero o que eu mereço, que é fazer nada. Mas quando a gente analisa de uma forma muito mais racional, muito mais clara e observamos que ao não serviço, não trabalhar, nos traz um tédio, nos traz um sentimento de inutilidade, quando tantos outros abraçam compromissos que até em níveis muito mais elevados, seres muito mais evoluídos, nós vemos aí que são justamente os que mais trabalham, os que mais servem, né? Remontando a Jesus, o Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Se Jesus disse isso, quiçá nós, o que é que podemos esperar? O ócio não parece fazer parte dessa listinha de
próximos desejos. Aí a Priscila continua aqui, né? Mas muitos espíritos ainda colocam essa imagem, vai reencarnar para pagar, blá, 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 blá. Que é justamente o que a Graça falou, né? Ainda está enraizado essa questão de castigo e recompensa, né? A Elisa que tem uma visão de reparação, hoje eu vejo como uma oportunidade bendita. Aí tu vê, né, que se tem pessoas que acham que a mediunidade é castigo, né, ainda tem essa visão, ainda atrela a mediunidade como castigo, imagina o que é que vai achar sobre reencarnação, né? Então, assim, é esse momento, né, são essas coisas que a gente se questiona e que a gente é questionado que faz a gente querer estudar mais, né? Querer buscar entender mais sobre a reencarnação, sobre a justiça divina, né? E aí ele fala aqui, né, Kardec diz que o caminho do progresso, ele sempre está aberto, né? A gente sempre está sendo convidado a mudar de pensamento, né? A mudar de conduta, a pensar diferente. A gente jamais pode pensar assim, ah, porque eu já tenho 60 anos, já não posso fazer muito por mim. Pode. Todo momento é momento de recomeçar. Todo momento é momento de pedir perdão, é momento de perdoar, é momento de se reencontrar, de se reconciliar. Besteira nossa achar que a gente vai deixar para a próxima reencarnação. Não deixe. Não deixe para a próxima vida. Faz tudo aqui. Faz tudo Tem, bonitinho, segundo o segundo requisito, né? tem uma história do Chico, né, bem rapidinho, que diz que ele estava muito enfermo, na impossibilidade de sair da cama já. E aí ele conversa com o Emmanuel, né? Diz que não tem mais o que fazer, ele não tem mais utilidade aqui, né? Que possivelmente já teria cumprido. E Emmanuel diz, como assim, Chico? Enquanto você puder orar pelo seu semelhante, você pode fazer alguma coisa sim. Então, ainda nesse estágio, né? Algo podemos contribuir, colaborar com o outro, com o próximo. É isso aí. Sempre é tempo de fazer alguma coisa, né? Imagine Jerônimo Mendonça, gente, que vivia acamado. Só tinha movimento da cabeça. Fazia tanta coisa. Aí a gente vai ler, vai estudar sobre a história de Jerônimo Mendonça, a gente fica com vergonha, né? Vergonha da nossa preguiça, da nossa inércia, né? Enquanto o homem gigante deitado fazia, movia céus e terras para fazer acontecer. Então, quando a gente se deparar, que a gente vai estudar, né, os relatos dos espíritos na segunda parte, quando a gente se deparar com essa questão do sofrimento, dele falar, né, alguns vão falar quanto é difícil a situação deles, o quanto é penoso, o quanto é interno, o quanto eles não conseguem ver seus entes queridos, né, o quanto eles não conseguem ver o fim desse sofrimento. E eles vão falar, eles vão acreditar que vão estar no inferno. Então, que a gente não associa isso como uma pena eterna, né? Como um castigo eterno, como um castigo material. Eles sabem, eles estão vivendo aquele momento, e aquele momento faz com que eles acreditem que é eterno. Mas a partir do momento que eles se tocam, né, e buscam mudar esse padrão de pensamento, essa vibração deles, se reconciliar consigo mesmo, o sofrimento acaba. Né? Aquele sofrimento tão terrível acaba. Todo sofrimento tem data e hora e dia para acabar. Depende de nós, gente. Infelizmente ou felizmente, depende de nós, da nossa evolução, da nossa boa vontade, né? Não adianta a gente, porque o milagre maior é a gente que faz, que é sair da inércia. Aí a Pri dizendo, né, que tem que trabalhar bastante no centro para pagar as dívidas, que já teve esse pensamento, quando precisei deixar um trabalho, tive um sentimento de culpa. Conversei com o meu mentor e tive a sensação de que ele estava me comando, estava tudo bem. Isso aí, gente. Bem resumidamente, teve o último centro espírita que eu trabalhei lá em Macapá, eles praticamente, a equipe que fundou esse centro espírita foram praticamente expulsas do centro espírita que eles trabalhavam, entendeu? Eles foram praticamente expulsos. E aí, muito interessante como o centro espírita geralmente começa. Começa no Evangelho no Lar e um luz. Mas geralmente sempre começa assim, o centro espírita. E aí, um espírito comunicou, foi lá dizer, olha, vocês não se sintam ofendidos pelos trabalhadores, né? Porque, assim,
A gente tirou vocês mesmo de lá porque vocês vão fundar uma casa espírita, né? E vocês vão ver que vai dar tudo certo. E aí deu tudo certo. E a casa é uma casa maravilhosa. Eu amei trabalhar lá. Então, os ciclos são necessários que sejam finalizados, né, gente? A gente não é uma árvore para ficar plantada em determinados lugares, né? A gente tem que ir em frente mesmo. Ai, eu não gostei disso aqui. Bora lá. Continuando. Eu trouxe algumas citações que eu achei interessante para a gente ler e meditar em cima delas, tá? Que Kardec pontuou assim. Primeiro, que o Espiritismo não veio negar a justiça divina, né? Nem a penalidade futura. Ele veio justamente para confirmar, dizer, ok, é isso mesmo. O que o Espiritismo destrói, porque Kardec usa o termo destruição mesmo, é um inferno localizado, com as fornalhas, né? Aquelas coisas horrorosas. Ele veio para acabar com o inferno material, ó, isso aqui não existe. Então, o Espiritismo, ele não nega o purgatório, porquanto prova que nele nos encontramos, definindo e detalhando, explicando a causa das misérias terrestres, conduzindo a crença, com isso, aqueles que negavam, né? Então, o Espiritismo justamente dá aquele embasamento que o dito incrédulo que não aceita a fé cega fica sem religião nenhuma, porque nenhum explica, né? Nenhuma doutrina ou filosofia explica aquilo que ele está tentando entender. E aí são tidos como ateus. Quando na verdade eles não são ateus. Eles acreditam que existe algo, mas não dogmático, não atrelado aos dogmas, aos ritos das religiões. E aí eu pergunto para vocês, como é que vocês se sentiram quando souberam que a Terra é o purga, é o nosso purgatório? Como é que vocês se sentiram assim? Vocês se sentiram chateados, tristes, né? Meio assim, poxa vida, né? Não acredito. É aqui. Vocês ficaram meio assim na fossa, porque o inferno não existe, né? O inferno material não existe. Mas o purga existe, é aqui. E aí, como é que a gente fica? Né? Como é que tu se sente, Graça, em saber que o purgatório é aqui? Rafa disse na fossa, Kaká. Filha. Eu lembro quando eu vi, eu Eu coloquei minha mão na cabeça. Eu familiarizada. disse, "Vai fazer o quê? Hã? Eu familiarizada. Como é que você se sente familiarizada? Você vai fazer o quê? Né? Não conheço esferas superiores, ainda não consegui É o que dá, alçar né? esses níveis, então é o que eu conheço. A gente vai vivendo bem, tentando É o que. progredir, lógico, mas É. tentando fazer o melhor enquanto está aqui. Aí, Porque penso que uma vez nas regiões superiores, ainda assim vamos lançar um olhar, né? Nossa, pessoas amadas tiveram um passo um pouquinho mais curto do que o nosso e ainda estão lá. Tanto que eu gostaria de regressar para estar junto, para auxiliar. E aí nos tornamos missionários, né? Missionários em alguma escala, para um grupo pequeno, para um grupo maior, a depender daquilo que já conseguimos angariar de bagagem espiritual e quanto podemos disponibilizar disso, né, para os outros. a Ellen falou tranquila, a Priscila, coisa do tipo, tava na cara o tempo todo, né? Tipo assim, olha, aqui, né? Eduardo, para mim sou natural também, Camila já que é o que tem para hoje. Local de passagem, para mim fez todo sentido. Pois é, primeiro eu fiquei assim, basinha, né? Eu fiquei, caramba, né? Que faz todo sentido. Essa felicidade não é desse mundo, e a terra é um mundo de prova e expiação, por que não ser o purgatório, né? Faz todo sentido. E depois bateu a Bé, dizendo, poxa vida, né? Olha onde eu tô. Caramba, velho, eu sou um espelho Na muito perfeito, verdade, velho. na verdade, Kardec tá na versão light aí, porque no capítulo anterior, quando falava do inferno, ele disse que aí, se pudesse localizar o inferno, seria justamente nos mundos de prova e expiação, né? Então ele disse que É, o inferno era aqui. Quando ele disse que o então, tá. purgatório também, já está na versão mais light. Ele tá na versão assim, plus dele, né? Assim, na versão light dele. Pois é, mas aí E, não é para gente se prender, né? É só para a gente saber que tem coisa melhor. Acho que aí lá no não, fundo da mulher. gente, na nossa,
na nossa consciência, a gente tem um chamado que diz: olha, isso aqui é temporário, tá? Vai depender de ti o tempo que tu vai ficar aqui. Então não foca nisso, não, foca mais adiante e prossegue. Aí por isso que eu acho que a gente tem que ficar tranquilo, é um local de passagem mesmo. A gente não é daqui. É um exercício de desapego. Ele está se apegado com a terra para quê? Se é o purgatório? Vamos, Justamente, então vamos tratar, desapega. né? Vamos tratar de se melhorar para ir para uma esfera melhorzinha, né, meu filho? Porque você já está atrasadinho. Pois O é, isso só Rafa, depende de você, né? Então, por favor, para de dormir e anda. pois é, o Rafa diz, somos os caídos que não viraram anjo ainda. Bora sair desse purgatório então. Que nem aquele vídeo, né, dos Amigos da Luz, que o cara vai fazer uma prece para tirar os obsessores do quarto. Aí o guia espiritual vem e diz, olha, dessa turma aí você é o menos atrasadinho. Então, é tipo assim, né? E aí, Kardec traz isso aqui, né? Condena o espiritismo às preces pelos mortos, né? Porque olha, é uma coisa assim muito louca, né? Pensa assim, no segundo os teólogos, as almas do purgatório, elas só saem se alguém orar por elas, beleza? Ou seja, alguém tem que orar por elas e alguém tem que orar bem forte. Então você pode pagar alguém para orar por você e assim se lhe salvar. Em contrapartida, tem outras religiões que condenam a prece aos mortos, né? Tipo assim, morrer, meu filho, você que luta aí, passa aí. E condena o espiritismo às preces aos mortos? Bem ao contrário, porque os espíritos sofredores as solicitam. O espiritismo faz das preces um dever de caridade e demonstra-lhes a eficácia para os reconduzir ao bem, abreviando por esse meio seus tormentos. Ou seja, orar pelos desencarnados é uma obrigação nossa, é um dever como cristão, um dever como espírita, é ajudar esses espíritos a se fortalecerem na fé, a saírem da situação de sofrimento que eles estão, que eles possam enxergar uma luz para eles se reorganizarem, né? Então o espiritismo não censura as preces aos mortos. Aliás, incentiva que elas sejam feitas, né? Mas aí o que, é que o espiritismo nos ensina? Que o segredo da prece não está em orar muito. O segredo da prece não está nas palavras buscadas, né? Em saber evocar todos os santos, mártires, apóstolos, né? As caravanas infinitas por aí. O segredo da prece é orar bem, né? Orar bem. Um agradecimento sincero, um simples obrigado é muito mais eficaz do que uma prece muito prolongada, longa, assim. O segredo não está em orar muito, está em orar bem, né? Então, mais uma vez, tá aí, ó. A responsabilidade é sua, tá vendo? Até a sua oração é responsabilidade sua também, né? Então, a gente tem que orar do coração e não com os lábios. Portanto, a Kardec nos traz, né? Vamos lá, deixa eu ver o que mais tem alguma coisa sobre a prece. Tem vários relatos, né, dos espíritos como a prece é importante para eles, né? Nas zonas de padecimento, naquela situação de sofrimento que elas estão, que é um verdadeiro farol para elas saírem daquela situação. Eu já trouxe até aquela mensagem do suicida no trem. Coitado do suicida, gente. É o mais flagelado de todos. Porque tem religiões que sequer fazem as orações de corpo presente, né? Praticamente um criminoso no plano espiritual. Pode ter tido toda uma vida correta, fez o bem, mas em um momento de insanidade, perturbação, se matou. Então, se tornou o mais pior dos criminosos, de acordo com algumas religiões. Não tem o direito a uma oração. Que descaridade que é com essas criaturas, né? Com esses espíritos. Então, oremos também pelos suicidas. A mensagem suicida do trem, que está relacionada a Divaldo, é uma mensagem assim belíssima, é um relato assim muito belo de quanto a gente deve orar pelos espíritos sofredores. Portanto, Kardec continua: não há, na realidade, senão duas alternativas para o espírito: punição temporal e proporcional ao grau de culpa, e recompensa também proporcional ao mérito. O Espiritismo rejeita a terceira alternativa, que é justamente da condenação interna. Ok, né?
A gente vai reencarnar, a gente vai purgar, vai expiar e vai provar. E a gente vai sofrer, vamos dizer assim, né? O sofrimento moral do espírito vai ser proporcional ao sentimento de culpa que ele carrega no coração. Não dá para dizer que todos os suicidas, por exemplo, vão sofrer da mesma forma. É um desserviço que a gente faz como espíritas achar que todos os suicidas vão sofrer da mesma forma. É um desses vícios que a gente faz. A gente não ajuda as pessoas com depressão e com ansiedade. A gente só piora a situação dessas criaturas. Então, é proporcional ao grau de culpa, né? Assim como a recompensa, o estado do espírito após a desencarnação vai ser proporcional ao mérito. Também não há para dizer que um espírito benevolente ele vai ter o mesmo mérito de um espírito Marte, digamos assim, né? Que teve uma vida inteira de renúncia, de abnegação, de devotamento, né? Então, a justiça divina tem lentes para cada um de nós. É um erro colocar todo mundo no mesmo saco, no mesmo balaio, dizer que todo mundo vai, vai espiar e provar da mesma forma. Não é. E o Espiritismo rejeita a condenação eterna, né? Isso aqui, achar que o espírito vai sofrer muito, vai sofrer eternamente. Isso aqui não condiz com o Espiritismo. Quando a gente for ver o inferno, que a gente tem aquela questão simbólica, metafórica, né? O purgatório, como Kardec nos traz, é a nossa realidade, tá? E quando a gente pensar num local circunscrito geográfico do purgatório, a gente lembra dos mundos de provas e expiações, como ele já apontou para a gente, né? Onde tem os espíritos sofredores, onde estão, né, nas expiações, nas provações e nesse processo de purificação. Quando a gente lembrar de provas e expiações, que a gente não fica assim naquele pesar de penosidade, né? De martírio, de sofrimento, que a gente pense em curação, em reparação. Purgatório é isso, é purgar, é se renovar, é se transformar. E aí fica a pergunta, por que que Jesus não falou em purgatório, então? Né? Não seria muito mais fácil Jesus naquela época falar diretamente sobre purgatório, para não deixar a margem para o inferno? É porque Jesus, naquela época, ainda não tinha ideia, como Kardec diz, né? É que não existindo a ideia, não havia palavra para representá-lo. E Jesus teria se servido da palavra inferno, porque era a única palavra em uso, como um termo genérico para designar penas futuras, né? Sem distinção. Então, com falta de denominação, né? Ele utilizou aquela que estava em uso, que era a palavra inferno. E é isso, gente, né? Aí eu gosto de trazer uma questãozinha para gente meditar, né? Da Nazaré Bugada. Mas antes de finalizar, fica aí a pergunta: será que eu estou reduzindo ou ampliando a estadia no purgatório? Será que eu estou fazendo o dever de casa direitinho, né? Ou será que a gente está empurrando com a barriga, pagando o credit card reencarnatório, o pagamento mínimo e tá juros sobre juros? Como é que tá aí? Isso aí ninguém precisa responder, não. Isso é para a gente meditar mesmo, né? Para a gente ir com essa reflexão para casa, né? Eduardo dizendo que a Camila dizendo que o problema está justamente nisso, em depender de mim. É exatamente. Fica aí, né? E o Eduardo Lima, mas como a Terra está em extração, fico feliz se puder continuar aqui por um tempo. Manuela, pode falar. Eu não sou, né, não só a partir dessa aula, na verdade, mas já tem umas 2 aulas que eu tenho pensado nisso.
algumas pessoas, seja dentro da casa espírita que eu atuo como médium, ou até em outros lugares, dizem que chegaram à doutrina espírita por meio de sofrimento, ou chegaram dentro da casa espírita por sofrimento. Eu acreditava nisso, mas eu estou me desconstruindo, porque eu acho que é uma bênção, uma oportunidade que a gente recebe de viver algumas coisas na nossa vida, não tomar como lição, mas eu acho que como aprendizado. Eu acho importante a gente pensar que no purgatório, mesmo com todas as dificuldades e vicissitudes que a gente passa na vida, são essas oportunidades de aperfeiçoamento que a gente tem. E como médium, principalmente dentro da casa espírita e fora dela, a gente vê que essas vicissitudes são ainda mais delicadas. Eu digo isso porque a gente tem esse objetivo na nossa vida, de seja no estudo, seja trabalhar num passo, numa evangelização, por exemplo, e a gente também tem a nossa vida aqui fora. São aprendizados que a gente tem, eu não acredito mais que a gente chegue à doutrina ou a qualquer lugar pela dor. Não é que eu não queira mais, mas de fato eu não acredito, porque são tantas bênçãos que a gente recebe, tanta oportunidade de crescer, de se desenvolver, de conhecer pessoas, de ter novas experiências, que isso para mim não vale mais. Então, é isso. As aulas me proporcionam a me desconstruir. E muitas coisas, de fato, eu estou começando a entender por uma outra forma. Por isso que a gente nunca deve, como se diz, tentar qualificar, né, e quantificar dos outros, né? A gente sempre tem que ver que aquela pessoa, ela sente de uma forma diferente que a nossa, né? Ela vivencia as vicissitudes da vida, os problemas da vida de forma diferente da nossa. A gente sempre tem que ter aquele olhar acolhedor, de ok, tudo bem, você está passando por isso, tô aqui, o que você precisar, né? Eu não sei bem dizer assim, é uma frase muito comum, Manuela, mesmo essa questão, você chegou no espírito pelo amor e pela dor. Geralmente eu disse que eu cheguei pela perturbação mesmo, pela curiosidade também. O importante não é como a gente chega, o importante é que a gente chegou, né? Que a gente se encontrou, é que a gente se permitiu. Quantas vezes, já quantas vidas a gente vem topando, né, com esse tipo de filosofia, esse tipo de conhecimento, sendo convidados a isso, e quantas dessas vezes a gente realmente aproveitou, né? Então, que a gente aproveite o agora, o momento que a gente está vivendo, né? O presente é o agora. A gente olha para essas vidas eternas, as pluralidade das existências, as reencarnações, que a gente não fica ansioso, né? Dizendo assim, ai meu Deus, mas essa é a reencarnação que eu tenho que fazer acontecer, porque se eu não fizer acontecer, eu vou continuar aqui, e aí eu não quero continuar aqui, mas eu também não quero sofrer, e fica naquela ansiedade e acaba não indo para lugar nenhum, né? Que a gente respire, né? E coloca assim na cabeça, é sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de recomeçar. Sai um pouco, vai tocando a vida de uma forma saudável, buscando um equilíbrio, buscando a reforma íntima, o autoaperfeiçoamento. Escorrega um pouquinho, lembra, é sempre tempo de recomeçar. Mas recomeça, continua, não desiste. Emmanuel tem uma mensagem muito bonita no Fonte Viva que é prossiga e segue, né? Tem várias mensagens desse teor dizendo assim, ok, faz uma pausa para refazimento, tudo bem. É importante que a gente faça essas pausas de refazimento, dar um pause na vida, sabe? Respirar, tirar umas férias, né? Se abster de redes sociais, se distrair com outras coisas. Isso, pausas de refazimento são extremamente necessárias para a gente. A gente precisa, isso é saudável. Mas que a gente não fique inerte, né? Que a gente não pare de vez, que a gente recomece, que a gente volte para o caminho. Fala aí, Graça. Ainda em relação a essa frase, né? Chegar no espiritismo pela dor, pelo amor, isso é comum nas casas espíritas, a gente escuta muito. Eu gosto de pensar o seguinte: se cheguei pela dor, continuo por amor.
Mas a gente considera que em si essa abordagem ela pode esconder um julgamento nas entrelinhas, porque já traz aquela visão de se você chega pela dor, você é mais endividado do que aquele que chega pelo amor, você tem mais dívidas a quitar, a pagar, por isso precisou sofrer para encontrar o Espiritismo como uma forma de redenção. Então, observo também isso, né? Esse julgamento nas entrelinhas. E o quanto isso pode ser, para além de perigoso, mas pode desmotivar, pode desencorajar, né? Então, fica também esse alerta, né? Compreendemos sim a essência da frase, ok, mas também compreendemos que traz essa mensagem oculta que não nos parece nem um pouco acolhedora, a depender da forma como a pessoa que a profere traz à tona, né? É isto. E uma coisa boa para a gente ter assim na nossa mente, já para quebrar esses padrões, né, de pensamento e de julgamento, é pensar assim, gente, quem está passando por tantos esses estudos na vida, não significa que essa pessoa esteja na pior, não, viu? Na questão da evolução espiritual, não, né? A gente vê muito das obras de Emmanuel, por exemplo, que eu adoro falar das mocinhas sofredoras do Evangelho. Vocês acham que elas sofrem assim de graça, né? Que geralmente a gente vê uma pessoa doente e fez assim, ah, coitada, essa daí fez muita coisa no passado. Quem disse? Né? Quem disse? Vicissitudes da vida são experiências. A gente sempre tem que colocar isso na nossa cabeça, são experiências. Juiz de vida passada e futura, só Deus, só compete a Deus. Por isso, quando a gente vê assim, por exemplo, grandes desastres naturais, como que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, de ver médium falando da visão espírita da tragédia, opinião pessoal dele. Pronto, acabou. É a opinião pessoal dele. Não faz juízo de nada, nem de ninguém. É a opinião pessoal dele, né? E é isso, gente. Acabamos o capítulo 6. Capítulo 7, que vai ser. Não lembro mais o nome. Eu abri e fechei aqui, mas deixa eu ver aqui rapidinho. É... Doutrinas das Penas Eternas, o capítulo 7 vai ser com Daniel, tá? Meu digníssimo esposo. E muito obrigada pela presença de todos nesse feriado, né? Feriado nos remonta mais a colocar as coisas em ordem em casa, a ficar naquela preguicinha, né? Lendo, colocando as leituras em dias, assistindo Netflix, assistindo um bom filme. Então, obrigada a todos que se propuseram, né? Estar aqui no feriado, mas estudando. Vamos fazer a nossa prece final, então? Aliás, alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Calaram-se para sempre. Calei vocês para sempre. Tá, então vamos orar. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais um momento de reunião, de fraternidade, onde dialogamos, deixamos nossas impressões, nossas opiniões e assumimos esse compromisso de renovação íntima, de autoaperfeiçoamento, buscando sempre ser o melhor a cada dia. Que Jesus abençoe os nossos objetivos, os nossos propósitos, que Deus nos oriente nas nossas tomadas de decisões, que o nosso mentor segure na nossa mão, mande os sinais necessários, que o lar de cada um possa ser abençoado, possa ficar equilibrado, harmonizado, e que a gente possa ter um restinho de semana agradável, um final de semana tranquilo, em segurança e muita convivência em família. Obrigada, Jesus, por mais um dia, que assim seja. Então é isso, pessoal. Até a próxima quinta-feira. Beijos, beijos. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Boa noite. Boa Tchau, noite. boa Boa noite.